Olá, minha gente, salve, salve! Mais um Bem Bahia no ar. Estamos na Escola de Teatro da UFBA em Salvador, espaço super importante para a cultura baiana e para as artes cênicas brasileiras. No Bem Bahia de hoje, uma reportagem especial com o ator Otton Bastos, prata da casa. Nós queremos dizer, eu quero isso! Eu quero aquilo! Um passeio pelo Quilombo Maria Preta, no interior do estado. E também um passeio pela Farmácia Verde Maria de Xangô, em Simões Filho. A música do santamarense Roberto Mendes influencia gerações. Giga e Lucas de Bebé, jovens artistas, reverenciam, prestam homenagem ao mestre no espetáculo Giga e Lucas de Bebé cantam Roberto Mendes. A minha casa é a Bahia, mas o mundo é meu lugar. Eu posso até mudar o mundo, mas não posso me mudar. Lá no fundo de mim mesmo, essa verdade me queima, e é o que me faz cantar. É uma tradução que eu não conhecia. Eu gravei com vários artistas no Brasil, mas veio uma meninada, né? Um cara de jovens cantando, fazendo uma obra, me colocando numa... Eu me vejo diferente, sabe? Eu fico matutando, é difícil, é impressionante. Eu fico muito emocionado e feliz, porque os meninos são amigos dos meus filhos, né? João é amigo do Giga e é diferente. Eu tenho como sendo uma homenagem para os meus filhos. É uma homenagem dos filhos, né? Eu que já fui afluente das águas da fantasia, hoje moro mansamente às margens da poesia. Cachoeira da Vitória, Timó, das pedras de Seixo, vocês são minha memória, corre em mim desde o começo. Eu conheci Roberto há alguns anos, através da obra dele, né? Conheci João Mendes, que é o filho dele primeiramente, e depois tive a felicidade de dividir o palco com o Roberto. E de lá para cá, ao longo desses anos, tenho afinado essa relação e acredito que o grande ponto de encontro entre nós é o compromisso com as nossas raízes, em evidenciar os nossos lugares de origem, a cultura do nosso território, da nossa terra e, mais do que isso, fazer música com as pessoas da nossa comunidade, para as pessoas da nossa comunidade. É ímpar quando é par, sem adiar amanhã. É tudo porque não tá sabendo que a vida é vã. Minha relação com o Roberto vem principalmente da minha relação com o samba, e fazendo samba na Bahia é muito importante a gente manter fortalecida essa memória de que o samba nasceu aqui na Bahia e o que é e como surgiu essa história do samba no Brasil, né? E a fonte de tudo isso é Santo Amaro e é o samba chula, é o cabila, que Roberto guarda essa tradição, né? Ele é um grande guardião dessa tradição do samba chula na Bahia. Eu busco o tempo perdido bruxo, sem Madalenas, não sei se rio ou cinema. Para mim, eu acho que é o artista hoje que melhor sintetiza e que melhor canta a alma do recôncavo baiano, da Bahia em si, da sua poesia, da sua essência. Eu acho que Roberto não tem igual. A obra de Roberto, para mim, é uma das obras fundamentais que a gente tem aqui na Bahia, basilar, né? Então, ele tem aquele sotaque da viola, ele fez muita pesquisa sobre o canto do samba de roda e da viola. Então, para mim, é uma obra que guia a nossa baianidade, assim, como um todo. Com tudo que sempre quis, imensamente feliz, mania de ser. É uma mistura perfeita, né? Portugal dizia isso numa canção: eu sou teu olho no meu, tua cor, na minha cor, teu sonho mirando o céu, no céu azul desse amor. É isso que nós somos, né? O amor está muito acima do amar e da sedução. O amor é Deus. E eles cantam como um Deus, com a vontade de agradar e com a comunhão
perfeito, uma intimidade, uma relação de afeto profundo, sabe? Que é isso que a vida é, né? É cantar com afeto, com alegria, valorizando a poesia dentro do canto. Eles fazem isso divinamente. Mergulhado, águas que movem moinhos, canção a paz passadas. Eu sou memória das águas. 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 Da música, a gente vai agora para a literatura. Publicado pela editora Noir, o romance Tesserato, A Tempestade a Caminho, de Franklin Carvalho, faz um mergulho nos medos e nas contradições da sociedade contemporânea. Tesserato, A Tempestade a Caminho, é um romance que fala da história de um homem que volta ao seu povoado e passa a viver uma vida de precariedade, mas ele recebe aí mensagens de um guia um tanto místico, não é, Franklin? Mas você fala dessa história para abordar questões da humanidade, questões contemporâneas da humanidade. Que questões são essas? Bom, eu estou falando de política, estou falando de religião, dessa desigualdade, inclusive desse sacrifício que a humanidade está fazendo do meio ambiente, né? A gente está matando o meio ambiente, até como, eu acho que é uma experiência, parece que é uma experiência que o ser humano está fazendo de testar os limites da natureza. E, assim, tem um livro que me impactou muito quando eu tinha uns 18 anos, se chama Não Verás País Nenhum, que é do Inácio Loyola Brandão. Ele já fala de um Brasil do futuro, que seria um Brasil desertificado, degradado. Isso nos anos 80, esse livro, né? E agora eu tento fazer, da minha visão, acho que atualizar esse diálogo. Que país a gente está tendo, que mundo a gente tem agora, né? E que humanidade é essa que destrói tudo? O livro, ele é escrito em primeira pessoa, não é? Que é esse homem que está narrando a sua chegada a Selém, que é essa cidade, acredito que ficcional, mas que deve ter alguma relação aí com alguma cidade que você visitou. Portanto, eu queria te perguntar, esse homem é você? Sim, esse homem é um pouco eu. Eu sou do interior, moro na capital e eu vivo nessa dicotomia de estar no espaço urbano e espaço rural. Ele fala do tempo que ele passa na capital e no interior. E ele vai percebendo que as duas cidades são difíceis de viver. Você é um escritor premiado, né? Inclusive um dos seus romances, que é Céus e Terra, foi muito bem recebido pela crítica. Como é que você avalia o surgimento desse romance agora, Tesserato, na sua carreira como escritor? O Céus e Terra, que é o meu primeiro romance, ele tem uma questão de debater a religião do ponto de vista do que as pessoas creem sobre o céu, né? Sobre a vida após a morte. A primeira notícia era de que o homem estava pendurado numa corda e nos apressaram para buscá-lo. No caminho, topamos com outra testemunha que já falou de um sujeito pregado numa árvore. Esse romance ainda tem uma pegada de religião. Ele trata, por exemplo, ele tem algumas coisas muito fantasmagóricas, né? Esse tesserato, por exemplo, esse objeto, para o personagem, é também a alma de um amigo que ele perdeu, né? É como se fosse um espírito, né? Então, assim, eu nunca me desgrudo da religião, até porque eu acho que está na minha formação de pessoa do interior, que eu fui e sou. E esse tesserato, o segundo nome dele é A Tempestade a Caminho, né? Mas é uma tempestade de ideias e uma tempestade também de coisas espirituais, vamos dizer assim, né? Sentimentos que as pessoas têm, crenças que as pessoas têm. Esse livro, ele não tem vergonha, ele não é tímido no sentido de trazer todas as coisas. Vamos debater todas as coisas. As coisas estão complicadas? Estão, mas vamos debater todas elas. Localizado na cidade de Banzaê, no interior da Bahia, o Quilombo Maria Preta mantém viva as tradições da cultura popular, a memória ancestral e a preservação da agricultura orgânica e familiar.
Moça bonita não domina a cama, domina a limeira debaixo da rama. Não domina a cama, domina a limeira debaixo da rama. Essa comunidade, ela já existe há mais de 2 décadas e a gente sobrevive aqui, né, com muita dificuldade. Nós somos em 59 famílias. E só em 2013 a comunidade foi certificada pela Fundação Cultural Palmares, através de um projeto que veio, financiado pelo FIDA, né, um órgão internacional. Trabalhou aqui uns 5 anos na comunidade e aí a gente foi participando e fortalecendo a nossa identidade. Foi feito um estudo, um levantamento. E aí em 2013, mês de abril de 2013, a gente foi certificado pela Fundação Cultural Palmares. Eu vim cantar com muita alegria e apresentar sambadeiras de Maria. E apresentar sambadeiras de Maria. Muito importante, assim, saber que eu sou negra e quilombola, assim, de ter um sangue de quilombola, ter um sangue de preta mesmo, negra. Nós temos várias culturas, como, por exemplo, a gente tem roda de capoeira, roda de samba que vai ter na estante, nós tem diversas coisas. A gente também tem culinária aqui, tem também as rezadeiras daqui que rezam na gente quando nós está com alguma coisa, tipo uma olhada, essas coisas assim. Capoeira eu vou ser, segunda, sexta eu vou pra escola, sábado e domingo eu jogo capoeira e bola. Aqui no Quilombo Maria Preta, assim como em muitas comunidades originais, os saberes ancestrais são passados de geração para geração. É o caso também aqui de Dona Elísia Pereira Macedo e de Ana Maria Pereira Macedo, onde o samba de roda passou de mãe para a filha e esse legado ele continua, né? Começou, eu tinha uma tia, ela também trabalhava no terreiro, né? Aí a gente começou o samba, dançando mais ela, brincando mais ela, e a gente aprendeu o samba, e na hora que começou as danças de sequilombola, nós ainda não estava bem prático, mas depois nós começamos a sambar e procurar a nossa origem, que sempre a gente foi criado. Eu sou uma rezadeira, de dor de cabeça, dor de dentes, espinhela caída, e tudo isso eu rezo, com todo carinho. As pessoas que eu rezo, recebem a cura. Fui tirar mamão de vez, namorei com tabaréu, Deus me livre de outra vez. A gente ia com ela, né, como ela já falou, para o terreiro de minha tia, que se chamava Maria, conhecida por todos como Marinha. E lá ela levava a gente pequena, né, para participar da ceia que tinha de São Cosme e Damião. Mas a gente, como criança é curiosa, a gente sempre ficava de ladinho curiando, né, quando elas entravam no samba de terreiro. E por homenagem a ela, a gente resolveu colocar as sambadeiras de Maria, por ela se chamar Maria, e o nome também, né, que se chama Maria Preta, e a maioria das mulheres aqui são Maria Guerreiras também. O samba de roda dança, veio dos ancestrais, entra na roda crioula e deixa as cadeiras quebrar. Além do samba de roda, da reza e outros rituais ancestrais preservados dentro do quilombo, uma outra tradição chama a atenção: o cultivo de sementes crioulas. Essa semente veio dos antepassados, dos nossos pais, dos nossos tios, dos mais velhos. A gente veio descobrir agora fazendo o teste, né, de transgenia, que realmente é uma semente livre de transgênio. E a gente sempre vai multiplicando essa semente e renovando a cada ano. Eu fui acorrentado, pra lá não volta mais, numa casa de madeira, num tumba flutuante sobre o mar. Assim eu fui. E a capoeira também traz essa consciência sobre pertencimento. Nós somos geração daqueles que vieram primeiro do que nós. A gente carrega a ancestralidade do mestre Pastinha, que é o senhor da Angola. A gente carrega a ancestralidade do mestre Bimba, que é o senhor da capoeira regional. E a capoeira nunca vai parar, como justamente a gente canta em algumas músicas. Independente que algumas pessoas comecem, parem, mas sempre o dom de capoeirista vai estar no sangue de alguém que vai ter a responsabilidade, como graças a Deus eu tenho há muitos anos e estou aqui lutando. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a reportagem especial
sobre o ator baiano Otton Bastos. Não saia daí. Até já. Uma comunidade remanescente quilombola, situada em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, ganhou uma farmácia verde Maria de Xangô. Um espaço voltado para a produção de remédios e para a reafirmação do poder dos saberes ancestrais comunitários. A farmácia verde Maria de Xangô já tem cerca de 120 ervas catalogadas e ocupa uma área de cerca de 5.000 metros quadrados aqui no terreiro Ilê Axé Oxum Omi Irê. E quem vai nos guiar aqui pela farmácia é ele, vem cá, Elias, que é agricultor e que toma conta aqui das ervas, ajuda também no processo de catalogação. Quais são as principais ervas que a gente tem aqui nesse terreiro onde estamos? Vamos dar uma caminhada. Bom, aqui a gente tem uma folha da costa ali, velame, temos a ansulina, tem a capeba ali. Como é que é essa sua relação com a folha, com a terra? Rapaz, para mim significa como se fosse uma criança assim, tá entendendo? A pessoa gosta de cuidar delas. A Farmácia Verde Maria de Xangô é um projeto contemplado pelo edital Mãe Gilda de Ogum. Esse projeto ele consiste em catalogar plantas e ervas medicinais e que têm uso nos saberes de terreiro, porque Mapele é uma região muito rica nisso, né? Nós fornecemos ervas para fora, para a Feira de São Joaquim. Então, a Farmácia Verde Maria de Xangô dissemina a cultura de cura e de saberes medicinais através das ervas. E essa farmácia homenageia uma personalidade que é Maria de Xangô. Sim, Maria de Xangô era minha avó, já retornou à massa primordial e eu fui criada uma boa parte da minha vida por ela, né? Então, os saberes das plantas para mim começam ali ainda na minha infância com a minha avó, que também era Ialorixá, que também era rezadeira, que era baiana de acarajé, que era uma mulher muito acolhedora e que sempre tinha um modo de oferecer cuidados e perspectivas de cura através das folhas. A nossa farmácia ela é viva. Então, quando a gente chega nesse território, a própria terra ela já é uma farmácia, né? Isso é até cientificamente comprovado, o contato com o solo, com a terra, com a grama. Eu recorro muito às folhas. Eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa, né? Então, o conhecimento que Manali traz para a gente me ajuda a identificar algumas folhas, como a água de levante, como a melissa, como outras folhas, para que eu possa dormir melhor, me acalmar para falar. Então, eu utilizo bastante o boldo, né? Tanto o tapete de Oxalá quanto o boldo miúdo, né? O boldo do Chile. Capim santo, aquelas folhas mais básicas, uma cidreira, uns chazinhos que são um pouco mais relaxantes. Aqui a gente tem uma muda de uma árvore muito conhecida por nós, especialmente na infância, que é a manga-espada. E eu fiquei surpresa ao saber que tinha benefícios para além do que a gente imagina, não é, mãe? Quais são os benefícios? Sim, a manga-espada tem diversos modos de uso, né, e benefícios medicinais também. Ela é depurativa, ela é anti-inflamatória, ela trata gordura no fígado. Ela é um ótimo energizante também nos usos ritualísticos e é uma planta que está em extinção. Então a gente tem feito mudas do nosso pé principal aqui, logo ali na frente, para que outras comunidades tenham também. Esse é um dos exemplos que a gente quer mostrar para o Brasil inteiro de como a gente pode construir políticas de saúde, né, políticas de cuidado nesse mundo tão adoecido. Né, é importante falar, nós vivemos a contemporaneidade muito adoecida e as comunidades de terreiros são um lugar onde a gente pode, de maneira integrada, né, alcançar essa saúde e esse cuidado. Tá aí, muito interessante a Farmácia Verde Maria de Xangô. Vida longa, muita saúde para todos nós. O ator baiano Otton Bastos
muito conhecido por sua atuação em peças, filmes e também novelas nacionais, está em Salvador para apresentar o espetáculo Não Me Entrego Não, primeiro monólogo da sua extensa carreira. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios e que florestas. A natureza aqui perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinho. Consagrado nos palcos e nas telas deste país, o artista com quem conversamos hoje é dono de um talento que desde a flor da idade chamou a atenção do Brasil e do mundo pela atuação profunda e visceral que até hoje lhe rende prêmios no teatro, no cinema e na televisão. Um ator que não tem a mínima intenção de se aposentar e decreta, na cena, no auge dos seus 92 anos, não me entrego não. Todos com alergia de viver. E por que a gente não pode dizer eu quero isso, eu quero aquilo? Nós temos o direito, nós queremos dizer eu quero isso! Otton Bastos é um patrimônio nacional que se projetou internacionalmente. E com etapas da sua trajetória realizadas na Bahia, uma figura emblemática do cinema novo, né? Esteve na nossa escola de teatro. É um baiano de Tucano, né? Foi um dos primeiros estudantes da escola de teatro. Ele ajudou a fundar esse patrimônio que é a arte teatral da Bahia, né? Com uma influência grande, né? Criando estéticas, contribuindo para fundar o Vila Velha. Trabalhei na escola a convite do Martim Gonçalves, que era o diretor da escola de teatro. Ele me convidou para vir trabalhar na escola de teatro trabalhar no sentido com os alunos mesmo. Então foi a primeira turma a ser criada dentro da escola, foi essa turma que fundou a Sociedade de Teatro dos Novos e começou a construir o Teatro Vila Velha. Com a Sociedade Teatro dos Novos, criada em 1959, o artista atuou em uma série de espetáculos, como Da Necessidade de Ser Polígamo, Brasil Antigo, Eles Não Usam Black Tie, até ser convidado pelo cineasta Glauber Rocha para protagonizar o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, um divisor de águas na sua carreira. Me entrega, Corisco! Eu entrei no filme por acaso, não era quem ia fazer o filme não era eu, era um outro ator. Então o Glauber, como era meu amigo, foi lá me chamar. Eu estava na escola preparando, ensaiando a peça que seria a inauguração do Teatro Vila Velha. Eles não usam black tie do Jean Francis Guarnieri. Eu saí da Bahia, não fui nem para o Rio de Janeiro direto, eu fui para São Paulo a convite do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez Corrêa. Eu saí do Teatro do Vila Velha para o Teatro Oficina. No Teatro Oficina, sob a direção de Zé Celso Martinez, brilhou em trabalhos como Na Selva das Cidades e chegou até a dar um tempo dos palcos, mas voltou à cena com a sua própria companhia, ao lado de sua esposa, a atriz Marta Overbeck. Nós tivemos uma companhia durante 15 anos em São Paulo. Os dois baianos que chegaram em São Paulo e montaram uma companhia profissional de teatro em São Paulo, convidando todos os colegas de São Paulo, atores, para trabalhar com a gente. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, foi em 84, por causa da novela Rock Santeiro. Deus e o diabo na terra. A Academia de Letras da Bahia, este grande templo cultural da memória e do saber do nosso estado, reconhece com a medalha Arlindo Fragoso, a mais alta honraria aqui da instituição, a trajetória brilhante de Otton Bastos. Eu recebi essa homenagem, recebi essa medalha. Isso não tem como descrever isso. De emocionante, de plenitude. Celebrando a alegria de viver e de estar nos palcos, Otton voltou à Bahia com o espetáculo Não Me Entrego Não, premiado com o Shell de Teatro como melhor ator,
e foi pura inspiração. Me avisar. Há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Um grito parado no ar. Meu nome é Otton Bastos. Sou um ator brasileiro com 91 anos e não me entrego, não! É chegada a hora da gente se despedir, mas antes, muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. Segue a gente nas redes sociais, comenta, participa. Esse programa é todo nosso. Muito obrigada, boa semana! A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por você. Até lá! Amores são águas doces, paixões são águas salgadas. Queria que a vida fosse essas águas misturadas. Eu que já fui afluente das águas da fantasia, hoje molho mansamente as margens